da turma por, no mínimo, 15 dias, que é para garantir que aquela criança não tenha mais, que o vírus não esteja mais no tempo de contágio, né? Para garantir o mínimo de segurança de todos. A turma, ela é fechada, as aulas presencialmente, foi fechada nessa escola, que eu conversei com alguns gestores, para que pudesse ter um pouco, pelo menos se sentissem mais seguros, né? Até passar esses 15 dias e poderem retornar presencialmente com a certeza de que aquela criança que esteve doente não estivesse mais contaminada. E aí, na escola, voltando para a escola da nossa principal coordenadora, que foi entrevistada, ela relatou sobre uma gestão com uma escuta maior para professores, para funcionários, para os pais e alunos. Então, é uma gestão democrática, né? A gente pode dizer assim, na prática, uma gestão democrática, com escuta, com acolhimento e com flexibilidade, né? Buscando compreender toda essa situação e encontrando estratégias para adaptar a esse momento. E garantindo assim o entendimento e criando alternativas para situações como situações financeiras, pedagógicas e socioemocionais, tanto para a equipe escolar quanto para pais e alunos. Porque mesmo com o retorno às aulas, né, ainda vai demorar um pouco até que todos se readaptem, né, que superem tudo que passamos. E após a pandemia, espera-se essa gestão escolar, espera continuar com esse olhar atento, com esse acolhimento, com essa escuta, para estar sempre melhorando o convívio e os serviços oferecidos pela escola. Cada um fazendo a sua parte, né? Tudo vai dar certo. A escola mantendo o seu planejamento, a comunicação com professores, com pais e alunos para chegarem a um consenso, para chegarem ao que é melhor para todos. E é isso que nós temos aqui. Ficam as sugestões para outros gestores, para estudantes que possam ouvir toda essa coletânea de pesquisas, de entrevista que temos aqui nesse vídeo e lhe ajudar a entender melhor como foi a gestão durante a pandemia, quais ações foram tomadas e quais ações eles podem fazer para depois da pandemia, né? E o que temos de conteúdo, vamos ver no próximo vídeo, analisar alguns artigos que reforça aqui a nossa entrevista, a pesquisa que foi feita, que foi aqui disponibilizada. Eu espero que vocês possam analisar tudo que foi dito aqui e assistir o próximo vídeo para entender um pouco como se deu em outros lugares e ver algumas sugestões dadas por profissionais da área também. Vamos falar agora sobre sugestões a partir da visão e opinião de Mozart Neves Ramos. Ele que publicou no site da Nova Escola, dando a sua opinião sobre a gestão escolar e sugestões do que pode ser feito. O Mozart Neves Ramos, ele é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Ele é engenheiro químico de formação, possui doutorado e pós-doutorado na área, além de grande trajetória no ensino superior. Ele também foi professor, pró-reitor acadêmico e reitor da Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é membro do Conselho Nacional de Educação e diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna.
Ele foi eleito pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil em 2008. Ele também foi considerado educador internacional do ano em 2005 pela IBC Cambridge. Mozart atuou como secretário de Educação de Pernambuco, foi presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, CONSED, e presidente executivo dos Todos pela Educação. Ele também é autor dos títulos Educação Brasileira, uma agenda inadiável e Educação Sustentável. Ele publicou aqui no site da Nova Escola. E eu vou elencar aqui as suas sugestões para uma pós-pandemia. Ele diz que a gestão escolar, né, de várias escolas, ele afirma que fizeram um esforço daquilo que era possível. Os educadores fizeram o possível e o impossível para chegar nos seus alunos. Se nada tivesse sido feito e nenhum aluno tivesse tido nenhum tipo de trabalho, as consequências seriam muito mais graves. No entanto, isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, né? Cada escola brasileira reagiu e se reorganizou da forma que conseguiu para alcançar os seus alunos. E agora é urgente entender o tamanho do problema e pensar em caminhos. Dentro desse trabalho, ele pensa que será necessário organizar o trabalho da gestão escolar em 5 frentes. A primeira que ele fala, deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira que ele fala é oferecer recursos materiais necessários, onde ele diz que a oferta e acesso ao ensino remoto, pelo seu caráter emergencial, foi muito irregular. Com isso, as desigualdades que já existiam se aprofundaram. Não tivemos uma preparação das pessoas envolvidas, nem o material ideal. Falamos que a tecnologia veio para ficar e que a pandemia acelerou esse processo na educação. No entanto, para que isso seja verdadeiro e feito com qualidade, devemos pensar na formação dos professores para essas novas metodologias e ferramentas digitais e em criar materiais didáticos que sejam pensados também para o trabalho online ou remoto, que sejam mais autoexplicativos e ajudem o aluno a estudar de forma autônoma. Então, a sugestão dele que seja investido, né, nesses recursos materiais necessários, na formação dos professores, né, em materiais didáticos, e que a partir daqui da pandemia, as escolas têm que pensar também nessa nova possibilidade de ensino, né, através do ensino remoto, através de aulas online. A gente já vê muito isso em faculdades, né, em cursos preparatórios, cursos profissionalizantes, né? A gente já vê aulas online, a metodologia EAD. Não é exatamente o que a gente busca hoje, que as escolas se tornem em um ensino à distância, mas é uma possibilidade que a gente já pode ir introduzindo, né? E é o que sugere esse nosso autor. Outra coisa que ele fala que deve ser pensado é o planejamento articulado. E ele diz assim: quando imaginamos o currículo contínuo 2020-2021 no Conselho Nacional de Educação, não imaginamos que em 2021 não teríamos voltado para o presencial, né? No começo de 2021, a gente ainda estava com as aulas remotas. Hoje em dia, em algumas escolas no país, permanecem aulas remotas por algumas questões. E essa matéria dele aqui foi publicada em junho. Então, ainda não tinha havido o retorno das aulas presenciais, né? E ele fala assim: hoje enfrentamos um cenário ainda mais desafiador.
em que acumulamos defasagens de 2020 e muito provavelmente de 2021. Mais do que nunca, será fundamental ter avaliações diagnósticas para entender o fóssil que enfrentamos. Isso é verdade, né? A gente pôde ver com depoimentos da coordenadora, né, na entrevista, onde ela fala que para ajudar os alunos a atingirem, né, o bom desempenho, a escola, com o retorno das aulas, a escola implantou um reforço escolar no contraturno. E isso tem ajudado aqueles alunos que tinham dificuldade, que tiveram dificuldade nas aulas online, e vem ajudando eles a se desenvolverem melhor, a acompanharem a turma, né? Acompanharem aqueles outros alunos que conseguiram atingir o nível de conhecimento que se imagina na série em que eles se encontram, no ano que eles se encontram. E então a gente percebe que realmente houve uma defasagem no conteúdo, né, no ensino, na aprendizagem, e certamente nesse ano ainda de 2021 não foi possível passar todos os conteúdos necessários. Mas aí tem também a questão de que as escolas, elas podem priorizar conteúdos que não podem deixar de ser visto no ano em que as crianças, em que os alunos se encontram. Elas podem priorizar esses conteúdos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né? E ele diz ainda que precisamos pensar em um planejamento de 3 anos em 2, considerando o cenário em que a educação será priorizada, considerando o cenário em que a educação será priorizada na vacinação, possamos retornar no segundo semestre deste ano, que foi o que ocorreu, né? Muitas escolas já retornaram. E aí ele fala ainda que espera que em 2022 nós possamos voltar 100% presencial, né? Já foi feito isso, mas algumas escolas ainda se encontram se readaptando às aulas presenciais. E ele fala ainda que, diante desse cenário, precisamos pensar na flexibilização dos currículos e muito trabalho de planejamento e replanejamento dos anos letivos, né? Outra coisa que ele nos traz é o foco nas aprendizagens essenciais. É aquilo que eu falei, né? É preciso focar nos conteúdos de prioridade para o momento em que o aluno se encontra. Mozart diz que, em diálogo com o ponto anterior, também vale destacar a necessidade de focar naquilo que é fundamental para que o aluno aprenda. Não dá para acreditar que vamos conseguir dar todos os conteúdos que estavam previstos. Temos que qualificar aquilo que oferecemos para os alunos e selecionar os mais relevantes. Neste trabalho, a Base Nacional Comum Curricular será a grande bússola do trabalho pedagógico. Como eu falei, né? E ele reforça exatamente isso, que deve ser priorizado, né? Os conteúdos mais importantes para esse momento. Outro ponto que ele nos traz é que o aluno de tempo integral, o aluno estudando em tempo integral vai ajudá-lo a alcançar mais resultados, né? Ele diz que é preciso ter na escola um projeto pedagógico que pense o aluno em tempo integral. Isto é, organizar planos de aprendizagem que utilizem o contraturno para oferecer atividades complementares focadas nas habilidades em defasagem. E isso a gente volta lá para a entrevista da coordenadora, onde ela fala exatamente isso, que foi uma estratégia que a escola utilizou com o retorno das aulas presenciais em oferecer um reforço escolar no contraturno, né? E Mozart ainda fala que dentro dessa ação é fundamental organizar avaliações diagnósticas regulares para acompanhar o resultado das ações.
Neste ponto, a gestão escolar terá um papel fundamental para conseguir articular e organizar esse trabalho na instituição. Em algumas pesquisas que eu fiz,